Lágrimas e glórias, da ansiedade ao sucesso. Ninguém tem pena do tubarão. Olha, isso que eu vou falar hoje, nesse vídeo, pode doer para algumas pessoas. Mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque é o meu compromisso. Se a proposta aqui é você ter crescimento profissional e financeiro, você tem que saber que você vai se tornar um tubarão. Um tubarão é aquela pessoa na sociedade que ocupa uma posição de destaque. Veja o caso de Tássio, por exemplo. Ele quer ganhar 30 mil reais por mês. Quem ganha 30 mil reais por mês? É uma pessoa de destaque. Não é qualquer pessoa que ganha 30 mil reais por mês. Então, as pessoas que se destacam na sociedade são as pessoas a quem, neste vídeo, eu estou chamando de tubarão. E aí, o trocadilho com a palavra do tubarão, do animal, é bem interessante. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E olha, se você está chegando aqui agora nesse vídeo, essa aqui é uma série que se chama Lágrimas e Glórias, da Ansiedade ao Sucesso, em que eu estou atuando como mentor de Tássio. Eu sou médico, mas também sou empreendedor, eu também corro atrás da minha vida, e eu estou ajudando o Tássio a transformar a energia da ansiedade dele para ele ter sucesso profissional e financeiro. Ele estava desempregado, no sufoco, e agora ele se tornou empreendedor, ele abriu uma loja, essas lojas de autosserviço, lojas autônomas, e está evoluindo. Para você saber como é que está a história de Tássio, se liga aí. Hoje é o 16º dia após o terceiro encontro online com Tássio, e ele já está buscando fechar um contrato para abrir seu segundo mercado autônomo. Sua primeira loja já teve um bom faturamento e já temos dados reais sobre o padrão de consumo dos clientes. E agora estamos trabalhando em um complexo sistema de ancoragem para melhorar a margem das vendas e aumentar o lucro da operação. Tássio tem um perfil misto, predominantemente introspectivo, mas sua impulsividade já está mais aflorada. Então precisamos canalizar essa energia da ansiedade para ele conseguir decolar de vez, rumo ao sucesso profissional e financeiro. Ele agora precisa desenvolver sua capacidade de captar novos pontos de vendas. E para isso, estamos criando uma apresentação roteirizada para síndicos de condomínio. Tássio tem 52 anos e é formado em contabilidade e economia. Por enquanto, sua motivação pelo medo está sendo suficiente para manter seu pé no acelerador. Mas ele precisa aprender a se motivar pelo desejo, para seguir crescendo até chegar no seu objetivo de ter uma renda de 30 mil reais por mês. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Hoje eu vivo a vida dos meus sonhos e agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. Olha, essa questão da ancoragem dos produtos que Tássio está fazendo, isso é muito importante para quem tem comércio, porque isso faz parte do processo de fechamento da venda. Então existe a prospecção, o aquecimento e o fechamento. O fechamento, no caso da venda de Tássio, que é uma loja de autosserviço, é a hora que a pessoa pega, o cliente pega o produto e passa o cartão ali no caixa, na maquineta. Então isso aí é o fechamento. Ele pode, por exemplo, fazer um trabalho, que foi isso que a gente combinou, de ancoragem. Então ele já tem alguns produtos que são ofertas validadas. Então, por exemplo, um determinado refrigerante de 1 litro ou de 2 litros, que são ofertas validadas, ele já tem um preço que ele já está vendendo e que as pessoas, os clientes aceitaram. E aí ele pode, por exemplo, trabalhar esses preços para induzir o cliente a comprar o produto que tem mais margem. Isso pode acontecer, por exemplo, se ele vender lasanha congelada para quem quer almoçar e ele ter também uma alternativa mais em conta de um outro almoço mais barato, também congelado de repente, é só um exemplo, que ele tem uma margem maior e que ele ganha mais dinheiro, então ele pode fazer a ancoragem, que é uma aproximação de preços dos dois produtos, para induzir o cliente a comprar um determinado produto. Isso é uma técnica de fechamento muito utilizada no comércio, no mundo inteiro, e nós estamos trabalhando bastante essa técnica no caso da loja de Tássio. Mas agora a gente vai falar de tubarão. Tubarão, aquele bicho perigoso. Vou colocar a imagem de um tubarão aí para você ver
Muita gente tem medo de tubarão, eu também não gosto. Se tiver um tubarão perto, eu não entro no mar. Tem gente que gosta de nadar com os tubarões. Eu particularmente não gosto. Eu tenho medo porque os tubarões são muito ferozes e alimentam o imaginário das pessoas. Mas antes da gente falar do tubarão, o que é que isso tem a ver com a gente aqui? Eu quero te avisar que se você quiser, você pode ter uma consulta online comigo, exclusiva, para quem está sofrendo de ansiedade, principalmente se você está com insônia, para melhorar o seu sono. Para você ter informações sobre a consulta online exclusiva, basta acessar os links, o link da consulta, melhor dizendo, que está aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser também buscar, se você está buscando o crescimento profissional e financeiro e quiser ter a mentoria comigo, semelhante a essa que eu estou fazendo com o Tássio, eu posso te ajudar de várias maneiras no seu crescimento. Existe a mentoria Lágrimas e Glórias e nela eu vou atuar como seu mentor. Existe todo um desenho da mentoria para você entender. O ponto de partida é saber qual é o seu padrão mental, definir o seu ponto atual, que é o ponto A, e o seu ponto para onde você quer ir, que é o ponto B, e a partir daí a gente traçar a estratégia para você seguir. No caso de Tássio, por exemplo, ele tem um padrão misto, mas é principalmente introspectivo, embora tenha também impulsividade. E o ponto A dele é que ele estava desempregado e o ponto B, ele deseja chegar a uma renda de 30 mil reais por mês. E aí nós estamos nesse caminho, ele já não está mais desempregado, ele já tem um negócio bom, que dá para ele ter um lucro interessante. Ele precisa agora trabalhar a escala desse negócio para ele conseguir chegar nessa renda. E é sobre isso que nós estamos fazendo atualmente. Então você pode ter essa mentoria também. Para ter informações sobre a mentoria, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo, o link da mentoria. Olha, só olhar o tempo aqui, temos bastante tempo para a gente conversar. Vamos falar dos tubarões. Vou colocar na tela aí a imagem de um tubarão. Um tubarão que é esse animal feroz que você está vendo aí, que alimenta o imaginário das pessoas. Aqui tem, essa imagem aqui reflete muito bem isso, uma pessoa tendo pesadelos com um tubarão. E o tubarão, ele tem esse imaginário por ser um dos maiores predadores que nós temos na natureza. É considerado o rei dos mares. É um animal que tem uma função biológica importante no controle, inclusive, das espécies menores. Ele faz parte da cadeia alimentar. E o tubarão, ele é um predador, mas ele não é presa. Existem animais que são predadores de outros animais menores, mas ao mesmo tempo podem ser presas de animais maiores, podem ser caçados por animais maiores, mas o tubarão não, ele é um predador puro e simples. A não ser que os seres humanos queiram matar os tubarões. Acontece. Aqui onde eu moro, em Recife, quando eu era criança, a gente tomava banho no mar, aqui da praia de Boa Viagem. E depois que construíram um porto aqui do lado, segundo o que se conta, os tubarões passaram a entrar num canal que tem aqui na frente e começou a ter ataques de tubarão a banhistas aqui da praia de Boa Viagem. E houve uma época, quando eu era adolescente, que tinha um barco, que eu acho que era não sei se era do Corpo de Bombeiros, mas era um barco das autoridades locais aqui, e esse barco caçava os tubarões. Ele procurava os tubarões e matava os tubarões para reduzir a população de tubarão circulante aqui nessa região. Hoje em dia não tem mais isso, eu pelo menos nunca mais ouvi falar, mas foi uma solução daquele momento. Então ali o tubarão foi caçado. Pode acontecer, o ser humano é o maior predador que existe. A grande questão que eu quero falar nesse vídeo é sobre o fato de você estar na posição do tubarão. Na sociedade humana, ao longo da história, de todas as histórias, de todos os tempos, de todas as civilizações, sempre houve um grupo de pessoas que dominavam, um grupo pequeno, que dominava a massa, que dominava grupos maiores. Hoje em dia nós temos isso. Embora a gente tenha a ideia de que o Estado manda na sociedade atual, o Estado que eu falo são os governos, eu particularmente tenho
a ideia de que os governos estão se transformando em instituições secundárias, cada vez mais com as redes sociais e com o império do empreendedorismo, do consumo. Cada vez a gente precisa menos dos governos, isso é um processo, né, obviamente, e cada vez a gente tem mais a iniciativa das pessoas mandando na sociedade e na ordem mundial. É isso que eu vejo, tá? Não estou aqui discutindo política. Mas não muda a essência. A essência é uma minoria dominando uma maioria. E como é que as pessoas são dominadas hoje em dia? São dominadas pelo consumo. Então, se você, por exemplo, quer comprar um celular como esse meu aqui, você vai ter que gastar dinheiro. E aí, para você gastar o seu dinheiro, você tem que ganhar o seu dinheiro. E aí tem pessoas, as pessoas que são pobres, né, as pessoas que não conseguem poupar, são pessoas que fazem o trabalho e têm a renda do trabalho. Então, quando ela vai comprar um celular, ela tem que trabalhar para pagar o celular. Diferente das pessoas que têm renda, que vem de investimentos, por exemplo, que podem comprar o celular da renda desses investimentos, não precisam trabalhar. Então, existem hoje em dia um grupo de pessoas que não trabalham, que é a minoria. Pessoas ou que trabalham menos e ganham muito mais, porque tem a escala no seu trabalho. Volta lá para o vídeo número 6 dessa série que você vai entender. Trabalho, escala e reinvestimento. Se você só trabalha e ganha dinheiro e pega esse dinheiro e é o dinheiro que você usa, você está na jornada da pobreza. Se você faz trabalho e reinvestimento, você está na jornada da classe média. Se você faz trabalho, escala e reinvestimento, aí você está na jornada do enriquecimento, que é quando você está mudando de classe social. É possível mudar de classe social? Sempre. A grande questão é que esse pequeno grupo, que é o grupo que domina, o grupo que hoje em dia ganha mais de 30 mil reais por mês, que é o grupo da classe alta, é o grupo que é considerado o grupo dos tubarões. E ninguém tem pena de tubarão. Ninguém tem pena das pessoas que dominam. Então, se você se propõe, como Tássio, a ganhar 30 mil reais por mês, a primeira coisa que você vai saber é que você vai levar pedrada. E você não pode sofrer com isso. Eu vi um vídeo ontem que ele fazia assim, um comparativo de 2 jogadores que sofreram racismo. Aí era feita uma pergunta sobre o futebol para ele e ele começava a chorar e dizia: você não viu que eu sofri racismo ontem, tal. E o outro era feita uma pergunta para ele sobre o racismo que ele tinha sofrido e ele agia de uma forma mais natural e dizendo: é isso aí mesmo, ele falou, o problema dele, o que importa é que a gente ganhou e não sei o que e tal. Óbvio que o racismo é algo péssimo, é algo deplorável, reprovável, mas o enfrentamento diante da agressão sofrida foi diferente. Um enfrentou de uma forma muito mais intensa e forte e o outro enfrentou numa posição de vítima. Essa posição de vítima não é uma posição adequada a quem se propõe a ser um tubarão. E eu estou falando isso hoje, eu tive a ideia desse vídeo quando eu falei com Tássio hoje. Eu liguei para ele agora de manhã e disse: aí, Tássio, como é que está a apresentação que você tem que fazer para você angariar aí novas unidades, né, da sua loja? Aí ele disse: meu amigo, eu estou lhe devendo, porque foi muito corrido. E aí eu disse para ele assim: não, você não está me devendo. Falei assim gentilmente, eu sempre sou muito gentil quando eu falo, mas eu preciso falar a verdade. Aliás, afinal de contas, melhor dizendo, eu sou o mentor tem que falar a verdade. E eu disse para ele assim: não, você não está me devendo. Você está devendo para você mesmo. O que você está fazendo, deixando de ser um desempregado para ser um cara que ganha 30 mil reais, não é pela sua esposa, não é pelos seus filhos, muito menos por mim. É por você mesmo. Então você tem que ter essa consciência que você se propõe a ser um tubarão. Primeira coisa que você tem que saber é: ninguém tem pena de um tubarão. Ninguém tem pena de um tubarão. Olha, antes de fazer esse vídeo, eu fiz uma pesquisa aqui, ó. Essa pesquisa, ela reflete
essa imagem que eu vou botar aí para você agora, essa imagem de um tubarão que está em sofrimento, ferido, encalhado aí na beira da praia. Pergunta: quantas vezes você já viu pessoas se mobilizarem para salvar um tubarão que está encalhado na beira da praia? Eu já vi isso uma vez acontecer, aqui em Recife. Já vi, uma única vez. Quantas vezes você já viu pessoas se mobilizarem para salvar baleias encalhadas? Muitas vezes. Aí eu fiz uma pesquisa, estou com o meu computador aqui, ó. Quais são os tubarões que estão em extinção atualmente? Existem tubarões em extinção? Quais são? A resposta: tubarão martelo grande, está criticamente em extinção. Tubarão branco, vulnerável. Tubarão baleia, em perigo de extinção. Aí tem ainda tubarão anão lanterna. Tubarão de Galápagos, quase ameaçado. Tubarão raposa, vulnerável. Todos esses tubarões, essas espécies de tubarão estão ameaçadas. Existe alguma sociedade de defesa dos tubarões? Talvez exista. Eu nunca ouvi falar. Talvez se a gente pesquisar na internet vai aparecer uma outra pessoa aí defendendo os tubarões. Mas não é comum. De baleia tem um monte. De baleia, de mico-leão dourado, tem um monte de outros animais. De tubarão, a gente não vê. Por quê? É uma tendência da sociedade proteger os fracos e atacar os fortes. É uma tendência do ser humano, proteger os fracos e atacar os fortes. Você quer ser fraco, você vai ser protegido. Você quer ser forte, você vai ser atacado. Quando eu comecei esse canal do YouTube aqui, lá no início, quando eu era pequeno, tinha 1000 seguidores, 1000 inscritos, tudo que eu falava eram só flores. Ninguém me criticava, ninguém falava nada. Só me elogiava, muito bem, doutor, parabéns, tudo ótimo. Hoje, eu tenho 1 milhão de visualizações por mês aqui no meu canal, na média. 15 milhões nos últimos 12 meses. E eu tenho quase 600 mil seguidores hoje, aqui no canal do YouTube. Quase 600 mil inscritos. Meu canal é considerado de médio para grande. E eu recebo crítica todo dia. Todo dia. O que mais me criticam é que eu tenho vídeos que eu estou com estetoscópio no pescoço. Aí aparece gente dizendo: por que está com estetoscópio no pescoço? Você nem está examinando um paciente? E é ridículo, e não sei o quê. Eu acho bonito. Eu sou um médico. O estetoscópio, para mim, é o símbolo da medicina. Eu me sinto muito honrado de usar o meu estetoscópio no pescoço. Eu poderia pintar o meu cabelo de amarelo, de vermelho, de laranja. É gosto. Cada um se veste como quer. Eu estou aqui gravando para você com essa camisa amarela. Eu acho bonita essa camisa amarela. Você acha aí, talvez, que eu devesse estar de paletó e gravata, já que eu estou falando aqui de empreendedorismo e de ansiedade, sei lá, ou de bata. Cada um tem o seu gosto. Mas esse aqui é o meu canal. Essa é a minha mensagem. E quando eu falo como médico, que eu estou falando de assuntos médicos, eu gosto de colocar o estetoscópio, porque eu acho bonito. E ninguém tem nada a ver com isso. Mas o povo vem aqui jogar pedra. Por que vem jogar pedra? Porque as árvores que crescem são as árvores que dão frutos e são as árvores que levam, consequentemente, as pedradas. Então, ninguém vai chutar um cachorro morto. Mas um cachorro feroz que protege uma casa, se ele entrar em luta corporal com uma onça, as pessoas vão ver qual vai vencer e aquilo vai ser até divertido. É um Rottweiler contra uma onça. Quem será que morre? Ninguém está nem aí se a onça vai morrer ou se o Rottweiler vai morrer. Porque são dois predadores. Então, se você quer ganhar 30 mil reais por mês, você quer ser um tubarão, você vai entrar nesse ciclo de pessoas que são as pessoas atacadas e que não adianta você ter uma postura de vítima. É tudo sobre você. É tudo para você. Tudo contra você. É você e você mesmo. Por isso é muito importante você desenvolver a sua espiritualidade. Se aproximar até de Deus, inclusive, se você acredita em Deus, porque você vai levar muita pancada o tempo
todo. Eu levo pancada o tempo todo, de todos os lados. Não só aqui no meu canal, aqui é o normal, que é o meu trabalho. Mas na minha vida, se eu vivo uma rotina solitária, qualquer coisa que der errado na minha vida, eu não posso comentar com ninguém. Eu não posso compartilhar com ninguém. Porque se eu comentar e compartilhar com um familiar meu, por exemplo, ele vai dizer assim, eu te falei que isso aí ia dar errado. Ele não vai perder essa oportunidade de ir lá e dar a apunhaladazinha dele. Porque não é sobre mim, é sobre ele. A cabeça dele, os olhos dele, os ouvidos dele, é tudo sobre ele. Então quando eu chego e digo estou indo bem, aí ele pensa, e eu não estou ainda. E aquilo gera desconforto. Mas quando eu chego e digo estou indo mal, aí ele diz, ó, então eu estou bem, porque eu estou indo bem, ele está indo mal. Não te falei aí? Eu estou melhor que você. Então o que qualquer pessoa fala sobre qualquer assunto, ela não está falando sobre o assunto, ela está falando sobre a cabeça dela. Você não pode buscar a aprovação de outras pessoas sobre o seu sonho. É isso que eu estou dizendo. Você tem que ir lá, assumir o seu risco, fazer o que tem que ser feito. Se der errado, sua vida vai virar um inferno. Faz parte do jogo. É aquela história da mentalidade do rico que eu falei no vídeo de ontem, vídeo 18. Você tem que estar fora da zona de conforto, se propor a estar fora da zona de conforto, e ninguém gosta do risco, mas você vai ter que assumir o risco. Ou então, em vez de ser um tubarão, você pode ser uma rêmora. Sabe o que é uma rêmora? É esse peixe aí, ó. Vou colocar aqui na tela para você ver o que é uma rêmora. Uma rêmora é esse peixinho aí que acompanha os grandes peixes, como por exemplo os tubarões. Então o tubarão, quando ele vê uma rêmora, ele não mata a rêmora, porque o tubarão vai lá e pega um peixe, come o que ele quer e o que sobra a rêmora vai lá e come. E às vezes o tubarão está com alguma sujeira no corpo, a rêmora vai lá e come a sujeira. Alguma coisa orgânica que está lá presa na pele do tubarão. Quando eu era criança, o professor, uma vez na escola, até disse que tem tubarões que abrem a boca para a rêmora limpar os dentes dele. Ela vai lá comendo os restos de comida que está lá nos dentes do tubarão. E ele não mata a rêmora, porque é uma relação entre as espécies. A rêmora se alimenta do que o tubarão não quer, dos restos do tubarão. É bom ser rêmora? Quem quiser ser rêmora deve ser bom. Eu não quero. Eu quero ser tubarão. Você vai jogar pedra em mim por causa disso? Pode jogar. Eu não me importo. Joga aí quantas pedras você quiser. Porque eu quero ser tubarão. Mas tem gente que quer ser rêmora, que quer ser vítima, que quer ser aquela pessoa protegida. Ok, direito seu. Mas você não vai ganhar 30 mil reais por mês sendo uma vítima. Porque se você disser, não, mas eu vou passar num concurso público, vai lá passar. Para você ter sua segurança, passa. Juiz federal para ganhar 30 mil reais por mês, vai lá para você ver se é fácil. Se é qualquer um que chega lá e passa, não. O cara que passa, eu conheço um juiz federal, ele é um tubarão, maratonista, inclusive, ele correu uma maratona recentemente. É um tubarão, do mais alto calibre, inclusive. Se você for ser um empresário para você ganhar 30 mil reais, você vai ser um tubarão. Não tem para onde. Você vai ter que ir lá, tomar as rédeas da sua própria vida e ser feliz na sua solitude. Ninguém tem pena do tubarão. Se você quer, isso vale para dinheiro, vale para profissão, vale para saúde. Se você quer ter, por exemplo, um corpo dos sonhos, ninguém vai ter pena de você, porque você vai ser o destaque em termos de saúde. Recentemente morreu um médico, que ele era, segundo, especialista em emagrecimento e longevidade. Ele morreu, teve uma morte súbita. E aí começaram as especulações. O médico que era especialista em longevidade morreu, e ele tinha uma vida saudável, morreu. Aí ele morreu, virou notícia, porque ele morreu com 31 anos. Mas a notícia não é uma pessoa que morreu com 31 anos, é o fato dele ser especialista em longevidade, que não existe essa especialidade, mas morreu aos 31 anos.
e ele tinha uma vida saudável que todo mundo, vamos dizer assim, admira, e morreu aos 31 anos. E aí aquelas pessoas que estão na zona de conforto dizem, tá vendo aí? Por isso que eu não tenho essa vida. Aquelas pessoas que estão obesas, fumando e comendo tudo que querem, bebendo como se não existisse amanhã, vão dizer, tá vendo? Por isso que eu não tenho essa vida de saúde. Morre do mesmo jeito. Não, não morre do mesmo jeito. Tem um montão de gente tendo longevidade se cuidando. Nem sei qual foi o caso especificamente desse médico. Aliás, os médicos sempre foram perseguidos nessa história. Por quê? Antigamente, hoje em dia mudou muito isso, tá? Mas antigamente, quando eu fiz medicina, quem entrava em medicina eram os melhores alunos da escola, do ensino médio. E eu era um dos melhores alunos do ensino médio. Quando eu saí de Santa Cruz do Capibaribe, eu estudei lá no Colégio Cenecista Padre José Aragão Araújo. Quem estudou comigo está assistindo aí, um abraço para você. Eu saí de lá aos 11 anos de idade e vim estudar aqui no Colégio Santa Maria, em Recife, que é um dos melhores colégios do Brasil. E quando eu cheguei aqui, fizeram uma prova comigo e queriam que eu repetisse a 6ª série, que seria o equivalente ao 7º ano hoje. E minha mãe se recusou, disse, não, meu filho é muito inteligente, ele não vai repetir não. E eu me ferrei na 6ª série para conseguir chegar no nível que a escola tinha como sendo o nível da 6ª série. E a partir da 7ª série em diante, eu me tornei um dos melhores alunos da escola do Santa Maria, dessa escola de altíssimo nível. Por quê? Porque eu era um aluno de altíssimo nível. Eu só não tinha sido estimulado adequadamente numa escola do interior, com dificuldades. E foi por isso que meu pai me tirou de lá e me trouxe para cá, para Recife. Mas eu era. E as pessoas que passavam em medicina eram iguais a mim. Quando eu cheguei lá na faculdade de medicina, lá na Universidade Federal de Pernambuco, eu olhava a minha volta assim, era todo mundo igual a mim. Era todo mundo muito inteligente. E tinha alguns que eram mais inteligentes do que eu. Isso não era uma coisa comum, eu encontrar pessoas mais inteligentes do que eu. E tinham alguns não, tinham vários, diga-se de passagem. Mais inteligentes do que eu, inclusive. Então eu cheguei ali já não era mais aquele tubarão. E aí quando a gente se formava em medicina, era aquele ícone, daquela pessoa que estudava muito, que passou no vestibular, que é inteligente, que sabe mais que todo mundo. Mudou muito isso hoje em dia. Mas aí quando você tinha um médico fazendo coisa errada, e tinha, sempre teve, virava notícia. Porque é o tubarão. Toda vez que um tubarão fizer alguma coisa que ele pular fora da linha, todo mundo vai apontar para ele. Ele não precisa nem fazer, basta as pessoas pensarem que ele vai fazer, já estão apontando o dedo. A vida de tubarão é assim. Se você não quer ter essa vida, então não se proponha a ganhar 30 mil reais por mês. Aí fica com 5, com 10, tenha lá a sua vida de classe média, feliz, sossegado, sem ansiedade, na zona de conforto. Então é isso. E se você está sofrendo de ansiedade com insônia, saiba que você precisa controlar as suas emoções. Então controle a sua ansiedade e a sua insônia, tenha seu sono reparador, porque essas são duas das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente.